E hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um assunto muito importante. Muito, muito, muito importante. Eu gostaria de conversar com vocês sobre esse momento econômico, político de transição que o Brasil está passando, pós-eleitoral, a questão da inflação, a guerra no mundo, essa reunião climática que acabou tendo hoje, né, um encontro com Joe Biden e o Xi Jinping, né, que é o atual e, pelo que tudo indica, durante muito tempo, responsável, né, pela China. Então, assim, nós temos muitas coisas importantes para a gente poder conversar e eu quero que vocês comecem a entender que a construção de uma vida próspera, ela depende muito mais do nosso esforço de trabalho, de aportes, né, daquilo que você tira do seu trabalho e de saber investir, ponto. Ninguém vai tirar isso. Mas é lógico que você tem as pimentas, né, você tem os temperos, né, que podem trazer, por exemplo, grandes oportunidades ou não, né, para você investir melhor, para você mudar a sua mentalidade, se você souber exatamente o que fazer, né? Então, eu só quero fazer, gente, aqui, que eu acho que é importante, um disclaimer para ficar bem claro. Todos os meus comentários que eu faço quando ligados à parte de prosperidade, né? Eu não faço falando de política, sem posicionamentos políticos, acho que é importante deixar isso claro aqui, né? Sempre a nossa fala é no intuito de auxiliar vocês a ter uma visão como os investidores têm, como as pessoas que prosperam têm. Não como os apaixonados, porque para ser apaixonado você não precisa estar aqui, é só seguir a maioria das pessoas que te rodeiam, né? Então, assim, porque a paixão é cega, e é o que a gente vê desde o início da humanidade, e continua sendo cega em todos os sentidos, né? Então, a gente tem que trazer um pouquinho de lucidez ao nosso contexto. Não estou dizendo que sou eu que vou trazer para você lucidez, de forma nenhuma. Eu apenas tenho uma forma de enxergar as coisas, você vai ter a sua, eu estou só trazendo uma contribuição que eu espero que possa ser útil para a construção, né, de uma mentalidade, o que eu chamo de mindset mais alinhado. Pelo menos é isso que eu falo junto com os nossos alunos do coach financeiro. Porque, gente, não tem jeito, né? Veja, prosperar é uma escolha. Não adianta você ficar imaginando que vai haver contextos específicos para que você possa prosperar. Porque se você não estiver preparado para tudo aquilo que a vida pode te oferecer, as situações elas vão passar batidas, entendeu? A gente tem que ter o bom senso de fazer a nossa parte. Veja bem, nós precisamos ter o bom senso de fazer a nossa parte daquilo que nos cabe na vida, no caso da parte profissional, na construção de uma vida próspera e abundante, mas, obviamente, também saber como se conectar com o mundo ao nosso redor. Isso faz sentido? Hein? Eu acho que vai ser um assunto legal para a gente conversar, hein? E você sabe, prosperidade na veia, ó. Vou direto ao ponto, gente. Direto ao ponto. Então, antes da gente começar a falar do nosso conteúdo, deixa eu dar as boas-vindas a quem está vindo aqui pela primeira vez. Obrigado. Né? Sigam a gente aqui. Vai ser uma honra ter vocês na nossa família, que é tão lindo. Vocês sabem, para mim, espiritualidade e riqueza tem que andar juntos. Não basta ser só um, não basta ser só outro. O que diferencia, graças a Deus, o nosso trabalho no planeta hoje é esse posicionamento. Eu faço questão de deixá-lo bem claro. Né? Não adianta você só buscar riqueza sabendo investir se você não buscar o abraço, né, da tua missão, do teu propósito, que é a espiritualidade. E não adianta nada você só querer saber de espiritualidade se esquecer que você vive no mundo material, que tem que pagar conta, entendeu? Que tem remédio, que tem coisas práticas para poder resolver. Então a gente tem que construir, sim, uma coisa com outra, espiritualidade e riqueza, com equilíbrio, com harmonia, que é algo que está faltando na vida de muita gente. Não é isso? Beleza? Cadê nossos prósperos? Onde que tá? Cadê nossos prósperos? Me conta! Ah, os novos prósperos. Próspero, como a gente chama os alunos do coach financeiro, gente. A gente está muito feliz aqui, eu falo contando bênçãos, né? Contando os novos que estão chegando, os antigos que vão acolhendo os nossos novos representantes para a nossa família de investidores. Isso é fantástico. Vocês não têm noção da escolha sábia que vocês fizeram. Nossa, vocês não fazem ideia. O tempo vai dizer. Gente, nosso país está passando por uma fase de transição. Eu não sei se vocês acompanham política, né? Alguns aqui mais, outros menos. Mas, naturalmente, todo mundo sabe, a gente teve as eleições muito polarizadas. Um dos lados, né, saiu vencedor. Nós temos um novo presidente que assume oficialmente no dia 1º de janeiro, embora já esteja, né, até cumprindo a própria lei, trabalhando com o governo de transição, em que há uma adaptação, né, nas democracias funcionam assim.
para que quando chegar dia 1º, né, as coisas possam fluir de maneira mais clara e transparente. De novo, sem entrar no mérito do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado, uma coisa é certa, o país polarizou. O que é um país polarizado? É isso que eu quero que vocês entendam. Existem duas formas de polarização, do ponto de vista político e econômico, que são antagônicas, tá? E uma delas, no meu entendimento, pode ser muito saudável para o crescimento de um país democrático, como é o nosso caso, e para a vida. Vocês vão entender isso. E a outra perigosa. Qual que é a forma de polarização perigosa? É aquela polarização em que eu acho que eu sei tudo e você não sabe nada. Eu sou o gênio e você é o idiota. Entendeu? Eu descobri a 8ª maravilha do mundo e você não cego. Esse é o problema. É quando a paixão me cega. Aí vira uma polarização, porque ou você está comigo ou você está contra mim. Então não há espaço para o argumento, não há espaço para o contraditório, não há espaço para as reflexões, as pessoas ficam cegas. É o que mais tem hoje em dia. É uma tristeza ver isso. E as pessoas cegas, elas não enxergam um palmo na frente delas, porque elas estão apaixonadas. Então toda pessoa cega, metaforicamente, ela passa pelo filtro da sua cegueira e das suas crenças absolutamente tudo aquilo que ela acredita. Ela cria histórias perfeitas para justificar suas escolhas absurdas, né? Porque ela só enxerga aquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Do ponto de vista de investimentos, que é o meu foco aqui, e de prosperidade, essa forma de polarização é extremamente perigosa. Primeiro, para a sociedade é perigosa, né? Se torna perigosa para as próprias pessoas, a gente tem visto muitos casos de violência, mas é perigoso para você, porque você perde oportunidades. Você deixa de enxergar com clareza oportunidades de crescimento, de investimento, que se você tivesse o mínimo de bom senso, sem tanta paixão, você enxergaria. Né? E é impressionante ver quantas pessoas muito inteligentes ainda se deixam apaixonar com tanta facilidade. A outra forma de polarização, essa sim, inteligente, saudável e necessária, muitas vezes, é quando nós temos opiniões divergentes ou visões divergentes, veja bem, sobre um determinado assunto, para que possam conversar entre si. E isso gera uma espécie de equilíbrio de opiniões. Quando a gente pensa em política e economia, é o que parece que está acontecendo ou tende a acontecer no Brasil. Olha que interessante, tende a acontecer no Brasil. Nós temos um governo que, a princípio, é alinhado com uma ideia de esquerda, mas está nitidamente caminhando para o centro. E nós tínhamos um governo de direita que conseguiu influenciar fortemente, né, a renovação da Câmara dos Deputados e do Senado. O que isso quer dizer? Nós temos um certo equilíbrio de forças. Isso para a democracia é ótimo, independente dos nomes. Por quê? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, um presidente não governa sozinho. O presidente ele não legisla sozinho. Ele pode emitir medidas provisórias, mas elas têm que ser validadas, né, pelo Congresso. As medidas caducam. Então, na realidade, quem manda mesmo, se você for pensar de maneira mais profunda, num processo de democracia, é o Congresso. Não sei se vocês acompanham política, mas essa semana, nos Estados Unidos, houve as eleições de meio de mandato, né, que acontece nos Estados Unidos. Aqui a gente não tem exatamente isso, mas lá eles têm. Então, 2 anos após as eleições presidenciais, tem uma eleição específica para governadores, alguns governadores de alguns estados, e de renovação de parte da Câmara dos Representantes, que é como eles chamam a Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos, e do Senado. O que aconteceu? Todo mundo achava que os democratas iam perder de lavada e que os republicanos iam voltar dando uma surra nos democratas. Porque normalmente é alternância de poder, isso é normal, né? Porque aquele que está no poder vira uma vidraça, é fácil você jogar pedra. Isso é em todo lugar do mundo. Então, como o atual presidente é democrata, é mais fácil você ver defeito e joga pedra. Antigamente, o Trump, ele era do Partido Republicano, muito mais fácil, claro, tem evidência, você vê defeito e joga pedra. Então, é muito mais simples e mais comum, entendeu? Que você veja uma ideia de polarização. Né? Nos Estados Unidos é muito claro, né? Você tem principalmente democratas, presta atenção, republicanos. Então, quando você tem uma predominância de um dos poderes, de certa forma, isso é bom para a governabilidade, né? Para quem está no poder é ótimo, porque se o presidente tem o controle total do progresso, o que ele respira, o Congresso aprova. Então, por um lado, para a governabilidade é bom, presta atenção nisso. Mas, pela gestão de risco, é perigoso. Por quê? Porque se esse presidente, por exemplo, fizer besteira, ou se ele tomar algumas atitudes inconsequentes, se ele tem um Congresso na mão, ele faz o que ele quer. Isso em qualquer lugar do mundo, entendeu? Não é no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Quando você tem uma polarização, o que aparentemente pode estar acontecendo no Brasil, em que você tem um Congresso mais enviesado para a direita, centro-direita, não sei se vocês entendem disso,
né, e você tem um presidente mais voltado para centro-esquerda, você tem uma possibilidade de equilíbrio de forças. Guarda isso. Ricardo, mas isso vai acontecer? Eu não sei, criatura, eu não tenho bola de cristal. Mas não precisa ter para prosperar. É isso que eu quero que você aprenda. Eu estou te contando isso tudo sem entender, porque você está aqui para aprender, entendeu? Mas sem aprender a raciocinar. Mas isso vai, no final das contas, fazer uma diferença muito pequena. O que vai fazer diferença é como você trabalha, o que você poupa, quanto você investe e por quanto tempo e onde você investe. É isso. Porque os governos passam. E as pessoas não sabem disso. Aí você vê um monte de gente que, infelizmente, fica parada. Aí eu não vou investir. Eu tenho visto muito isso. Ah, não vou investir. Aí eu vou mudar de país. Aí vai toda vez a mesma coisa. Mesma ladainha. Mesma ladainha. Mesma ladainha. Eu dou aula de coaching financeiro, tenho 15 anos. Há 15 anos eu escuto a mesma ladainha. Na hora que um lado não gosta, perdeu. Ah, e agora não vai funcionar e não sei o quê. E a vida continua. Gente, esquece, independente do político, a vida continua. Nos Estados Unidos, lá, muita gente reclamou, não, por quê? Quando o Trump assumiu, né? Porque o Trump saiu, o Obama era um cara legal, então o Trump meio truculento e não sei o quê, mas a bolsa subiu. Aí saiu o Trump, é o primeiro ano do Biden, a bolsa subiu. Aí, claro, estava muito esticada, começou a cair. Então, assim, se você for pegar o histórico dos americanos, a bolsa tende a subir, na maioria das vezes, né, praticamente em 70% das vezes, independente de quem é o presidente. Só que se você não sabe, você fica tentando entrar na manada, que é o que a maioria faz, de tentar acertar momentos. Ah, isso aqui é bom para investir agora, isso aqui não é. É exatamente o que você faz para não prosperar. Porque é isso que não funciona. Você tenta fazer o que a gente chama de market timing. É escolher o momento certo de entrar e sair do mercado. Não existe isso, gente. Muito, muito, muito raro alguém ganhar dinheiro assim no médio e longo prazo. As estatísticas mostram, literalmente, de cada 100 pessoas, 99 perdem muito dinheiro tentando fazer isso. Não é o caminho que funciona.